Muito bom dia, graça e paz. Louvado seja o nome do Senhor. Que bom que nós estamos aqui nessa manhã, mais uma manhã na presença do nosso Deus, onde nós podemos nos assentar à mesa, sermos alimentadas pelo Senhor. Vai chegando aí, vai ficando muito à vontade. Deus abençoe o seu dia. Sexta-feira, dia 1º de agosto, será o mês mais extraordinário da sua vida até então. Você vai viver coisas excelentes da parte do nosso Deus nesse mês de agosto. Você crê? Então aproveita, vai chegando aí. Vai compartilhando essa live com o maior número de pessoas. Deus tem nos agraciado nesses dias com palavras poderosas e tem sido maravilhoso para o nosso coração receber uma instrução do nosso Deus, aquilo que Ele deseja nos entregar para que nós saiamos daqui mulheres lapidadas, posicionadas, cheias de autoridade para vivermos aquilo que o Senhor determinou para o nosso futuro profético. Você crê? Você que está chegando aí, seja muito bem-vindo, bom dia. Eu quero te pedir para que você coloque aí nos comentários se você está aqui a primeira vez conosco, ou se você veio a convite nessa manhã, que eu quero te conhecer. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, nós temos um encontro marcado aqui, às 7h57 da manhã. 7h57, horário de Brasília, o nosso encontro oficial, onde você recebe uma palavra de vida, de sabedoria, de destino, palavras que vão trazer para a tua vida uma transformação. Glória a Deus. Tem pessoas aqui a primeira vez. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você que está chegando aí, nosso encontro é aqui no Instagram, de segunda a sexta, às 7h57. Depois as nossas lives, elas ficam salvas no nosso canal no YouTube. Eu deixo o link para vocês nos stories. Então, ao final, você quer rever a live, você quer mandar para uma amiga, ela não estará disponível aqui no meu perfil do Instagram. Ela vai estar lá no nosso canal do YouTube. Amém? Nós temos esse encontro marcado, então é sempre bom ter você aqui. E você que está chegando aí, saiba que é só você me seguir aqui para que você receba todas as notificações de tudo o que acontece aqui no nosso perfil. Deus te abençoe, que a sua sexta seja uma sexta incrível. Eu sei que está começando o mês de agosto. Para muitos, mês de agosto é mês de desgosto. Mas eu quero dizer para você que esse mês, na autoridade do nome de Jesus, esse mês será o mês mais extraordinário da tua história que você já viveu até o dia de hoje. Eu profetizo no nome de Jesus que o mês de agosto será um mês de vitórias, de portas abertas, mês de saúde, de paz, de graça, de favor. Agosto será um mês de novos negócios, alianças novas, novas oportunidades. O Senhor Jesus vai trazer para você pessoas certas, lugares certos, para que você possa fazer conexões certas. O mês de agosto será um mês que vai marcar a sua história, em nome de Jesus. Muitas pessoas chamam o mês de agosto como mês de desgosto, mas eu estou profetizando sobre a tua vida nessa manhã e declarando que o mês de agosto será um mês de viver o sobrenatural. Você crê? Você crê nessa palavra? Glórias a Deus. E eu creio que o que Deus está fazendo aqui nessa manhã é um degrau que vai te levar para o próximo nível.
Nós estamos na nossa live Lapidadas, que é todos os dias de manhã. Esse encontro marcado, Deus tem entregue para nós assim, chaves poderosas. Então você que está chegando aí, já aproveita para compartilhar essa live com 20 pessoas agora. A gente sabe que o nosso trato aqui é a gente já chegar compartilhando. Já compartilha, já pega essa setinha aqui, já dispara ela para 20 pessoas. Depois você coloca aí nos comentários, compartilhei, porque eu vou ver todas as mulheres que estão aqui, que são mulheres voluntárias, que são mulheres unidas comigo no mesmo propósito de espalhar o Evangelho de Jesus Cristo. Seja você nessa manhã um agente de transformação, um agente de milagres. E nessa manhã, nós vamos falar sobre algo muito especial, que eu sei que muitas de nós mulheres sofremos, somos atacadas nessa área da nossa vida. Que área seria essa, Lídia? É a nossa identidade. Mulheres são muito atacadas na sua identidade. Pela cultura, pelo inimigo que influencia a cultura, muitas vezes a família, muitas vezes pessoas de perto que deveriam nos proteger e reafirmar a nossa identidade, faz com que essa identidade fique distorcida, seja apagada, tentem anular aquilo que o Senhor, de uma forma maravilhosa, construiu. Então você que está chegando aí, me fala aí nos comentários, você já viveu algum problema de identidade? Você já viveu algum problema de identidade? Você que está chegando agora, você que está assistindo ao vivo, coloca aqui agora nos comentários. Mas você que vai assistir essa live no replay, toda essa interação que nós temos aqui também serve para você. Então coloca nos comentários já de onde você está nos assistindo nessa manhã, qual a cidade que você está nos assistindo e se você já foi atacada na sua identidade. Então aproveita, coloca aí. Você já foi atacada? Você já sofreu ataques, pressões na sua identidade? Coloca aí agora nos comentários. Coloca aí, eu. Enquanto você vai colocando isso aí, eu quero te fazer também uma pergunta. De onde você está nos assistindo? Já tem algumas meninas aí já colocando de onde é, porque vocês sabem que eu sempre pergunto isso. Então são duas perguntas. Se você já foi atacado na sua identidade, coloca aí. Olha só, quantas mulheres. Eu também. É algo que Satanás, ele sempre tenta nos atacar. E é bom a gente ver mulheres de vários lugares aqui que serão nesta manhã, que terão a sua identidade reestruturada, restabelecida, restaurada em nome de Jesus. E você que está chegando aí, está colocando aí de onde você está nos assistindo, eu quero mandar um beijo para vocês, porque são pessoas do mundo todo que nos assistem aqui. Tem gente que vem do Japão e nos assiste, Cassinha, nossa amiga, está lá, pessoas de vários países da Europa, Brasil, aqui os Estados Unidos, e nós estamos vendo pessoas aqui em peso, Palmas, Tocantins, São Paulo, Natal, Rio Grande do Norte, o Intergarden, gente, Campinas, São Paulo, Bahia está sempre aqui em peso. Eu quero abençoar a sua cidade, Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, que a mão do Eterno esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre a tua família. Mas vamos à matéria de hoje, vamos ao conteúdo de hoje, e eu quero te dizer, você que está chegando aí e está a primeira vez, estou vendo que tem muita gente nova aqui, as nossas manhãs, elas são manhãs de palavra de vida para a sua vida. Palavra de vida para o seu dia. Então você precisa vir com a sua Bíblia, com o seu caderno e a sua caneta. Ah, Lídia, mas eu estou ouvindo
do ônibus, eu estou ouvindo dirigindo o meu carro, eu estou ouvindo do meu trabalho. Então, sabe o que você vai fazer? Você vai participar do nosso grupo aqui no Instagram. Nós temos um grupo, ao final, você vai lá no meu perfil, na minha bio, vai estar escrito assim, ó, acima das fotos, Jardim Secreto. Um lugar especial para eu e você trocarmos, para você receber palavras especiais, coisas que não são postadas no feed, nem nos stories, um conteúdo exclusivo, gratuito para você. E lá você vai receber o link de onde essa live vai ficar salva, porque ela não fica disponível aqui ao final. Então você não está assistindo com papel e caneta, com Bíblia na sua mão. Então vá para lá, porque eu vou te colocar o resumo da live, o resumo do nosso encontro, para que você possa estudar mais tarde na sua casa, de repente fazer um grupo devocional com suas amigas e você mesma dirigir um grupo devocional aí de 3, 4 mulheres, você fazer uma chamada de vídeo com as suas amigas e você falar com elas sobre aquilo que nós tratamos aqui hoje pela manhã. Você sabe, nós mulheres, como eu disse, somos muito atacadas na nossa identidade. E eu já quero convidar as minhas amigas para colocarem aí nos comentários o tema da nossa live de hoje. Viva sua real identidade. Quem vai colocar aí para mim? O tema da live de hoje... Meu olho tá coçando, gente. Desculpe. O tema da live de hoje é Viva sua real identidade. A partir de hoje, você vai estar com a sua identidade fundamentada e estabelecida. E você vai precisar utilizar esse conhecimento diariamente na sua história. Para que quando o inimigo das nossas almas, o nosso adversário, a sociedade, as pessoas utilizadas também por influências malignas, tentar fazer com que você tenha uma autoimagem distorcida, um autoconceito de si mesmo deturpado, você vai combater. Obrigada, minha amiga Raquel, beijo. Você vai combater com a palavra de Deus. Porque é algo que nós temos visto de uma forma muito sorrateira e de uma forma muito também contundente. Existem coisas que são visivelmente um ataque do inimigo contra a nossa identidade, e nós já reconhecemos de cara que é o inimigo querendo fazer com que nós tenhamos a nossa identidade original roubada de nós. Mas nós vemos também atitudes sorrateiras no mundo, na sociedade que nós vivemos. Pessoas são utilizadas pelo mal para fazer com que eu e você não vivamos plenamente a identidade que o Senhor nos deu na nossa origem. E o texto que eu quero trazer para nortear o nosso devocional de hoje está em Mateus, no capítulo 4, nos versos 1 a 4. É uma história muito conhecida, fala sobre a tentação de Jesus. E nós vamos aprender algumas lições extraordinárias com a história de Jesus, já que ele é o nosso mestre, nós vamos aprender com ele algumas lições extraordinárias que vão fazer com que eu e você vivamos a nossa real identidade. E Mateus 4, capítulo 4, nos versos 1 e 2, diz assim, ó: Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Vamos ler o 3 também. E chegando-se a ele o tentador, disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Aqui nós já vemos o primeiro ataque na identidade de Jesus. Só para contextualizar o que está acontecendo aqui, nesse período onde Jesus está sendo
visitado pelo tentador num período da sua vida onde ele está muito fragilizado. Ele está terminando um jejum de 40 dias e a Bíblia diz que depois disso ele teve fome. Jesus, antes disso, antes desse episódio, Jesus tinha sido batizado por João Batista. Às margens do Rio Jordão, Jesus chega e João Batista avista-o e ele diz: eu careço de ir a ti, tu vens a mim, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. E Jesus fala: não, deixa para que se cumpra todo o rito, toda a lei, eu vim cumprir tudo. E João Batista então batiza Jesus e nós vemos nesse momento a Trindade se manifestar visivelmente. As pessoas que estavam ali puderam presenciar a manifestação da Trindade, porque nós vemos ali na história Jesus, o Verbo encarnado. A Bíblia diz que quando Jesus levanta das águas, uma pomba, na verdade o Espírito como em forma de pomba, desce do céu e Deus rasga os céus e brada: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse cenário extraordinário é o que antecede esse episódio que nós acabamos de ler. Algo extraordinário aconteceu antes de Jesus ser levado ao deserto. E a Bíblia nos fala, em Salmos 139, que nós fomos feitas de uma forma extraordinária. Então, dentro da nossa trajetória de vida, dentro da nossa formação, da nossa identidade, também aconteceu algo extraordinário. Você precisa entender: Deus, no seu extraordinário poder, Ele te fez para que você viva a sua real identidade. Você viva uma vida plena. A Bíblia diz assim no Salmo 139, 14: eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formada. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe bem. E quando Jesus ele recebe essa visitação do tentador, a Bíblia diz que Satanás começa a tentar Jesus naquilo que tinha sido afirmado por Deus dias antes. No episódio anterior que a Bíblia nos narra, Deus está chamando Jesus de filho amado e ele está dizendo, declarando: nele eu me comprazo, nele eu tenho prazer. A ele ouvi, segui-o, ele é o meu filho. E Jesus, ele nos chama de filhas amadas, mas vem o tentador em situações de necessidades passageiras. Jesus aqui, ele estava passando por uma necessidade passageira. Ele tinha necessidade de pão. Jesus tinha necessidade de pão. E são nas nossas necessidades passageiras que mais a nossa identidade é testada. Porque quando nós estamos passando por situações adversas, a primeira coisa que o tentador quer colocar no nosso ouvido, assim como aqui em Mateus 4, na tentação de Jesus no deserto: se você fosse filha de Deus, você não estaria passando por essa situação. Levanta a mão aí, quem já passou por essa situação? Quem já foi tentado em pensar que se você fosse realmente filha de Deus, se Deus fosse teu pai, como ele diz ser, você não estaria passando por esse problema? Eu já vou começar a dizer, porque eu estou vendo aqui que todo mundo está com a identidade formada, firmada. Que maravilha! Talvez essa mensagem você não esteja ouvindo para você, você esteja ouvindo para ampliar, para distribuir para outras mulheres, mas eu quero dizer para você, rasgando o meu coração, já teve diversas vezes na minha história em que eu estava passando por tribulações, por lutas, por problemas, afrontas, escassezes terríveis na minha vida. E o meu primeiro pensamento, que eu sei que era o tentador colocando na minha mente: se o seu Deus fosse realmente seu pai, como ele diz ser, você não estaria passando por essa situação. E essa é uma tentativa desde o Éden em distorcer aquilo que Deus diz para você, sobre você.
Porque a nossa identidade, ela está firmada em Deus, nas palavras que Deus diz sobre nós. Você é chamada de filha amada, de eleita, de vitoriosa. Deus já te posicionou assentado com Ele nas regiões celestiais. Deus te chama de vencedora. Não há adjetivos negativos para nós como filhas de Deus na palavra dele. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós, pedirei tudo o que quiserdes em meu nome e o Pai lhe será, vai lhe confiar. Então tudo isso é uma tentativa de Satanás de distorcer. E isso acontece desde o Éden. Gênesis 3, a serpente vai falar com a mulher e ela vai dizer, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore? Então ela começa a distorcer aquilo que nós ouvimos, tentar distorcer aquilo que a gente ouviu. Então eu já quero te falar nessa manhã, comece a tapar os seus ouvidos espirituais para as palavras que Satanás tenta colocar dentro do seu coração, para que você viva a sua verdadeira identidade que Deus te concedeu. E eu já quero te trazer o primeiro aprendizado que nós vamos receber aqui nessa manhã. É que para que você não viva com a sua identidade sendo distorcida, sendo roubada, você precisa entender que Jesus, quando ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto, diferentemente de Eva, ele não deu ouvidos às mentiras do diabo. E a primeira coisa que nós precisamos fazer para viver a nossa real identidade é vivermos alinhadas com o dom que Deus nos deu. Você precisa estar alinhada com o dom que Deus te deu. A gente vê em Timóteo 4:14, o apóstolo Paulo dizendo, Timóteo, não despreze o dom que há em você. Porque as provações no deserto, nos desertos da nossa vida, elas vão vir para revelar o meu e o seu potencial. Eu vou repetir para você, as provações no deserto da vida vêm para revelar o meu e o seu potencial. Você está sendo lapidada para que você revele o seu propósito. Você está sendo equipada para realizar aquilo que você foi criada. Jesus, quando ele passa por essa provação, quando Jesus é levado ao deserto para jejuar 40 dias, ele estava mostrando para nós que ele mesmo, sendo Deus, ele se submeteu a se humilhar a si mesmo. Porque se nós fôssemos analisar aqui, nós não temos tempo para isso, não é esse o objetivo. O jejum de 40 dias, eles marcam uma transição espiritual, ministerial muito grande. Nós temos exemplos deles na Bíblia. Então Jesus, ele estava se submetendo completamente, mesmo sendo Deus. Ele é o Verbo, ele é o Deus encarnado. E Jesus está nos dando uma lição. Você precisa estar alinhado ao seu dom, para que você, nos desertos da vida que Deus te propuser viver, você se permita ser lapidada e você esteja sendo equipada para viver o seu propósito. Então essa é a primeira lição que você precisa aprender para que você viva a sua real identidade. A segunda lição que nós aprendemos nessa manhã é: não compare a sua história com a história de ninguém. Não compare a sua história com a história de ninguém. Você precisa entender, você é única. Tem talentos únicos, dons únicos, características únicas. Você precisa entender que aquilo que Deus deu para você, Ele não deu a ninguém. Então, se nós fôssemos querer viver vivendo a identidade de outra pessoa, seríamos um monte de robozinhos, réplicas, todos iguais, fazendo a mesma coisa,
não teríamos essa peculiaridade, essa individualidade tão linda que o Senhor construiu em mim e em você. Então não compare a sua história. E muitas vezes na nossa jornada nós estamos sendo tentados a viver a história de outra pessoa, a comparar a nossa história. Em Lucas, capítulo 15, no verso 28, nós temos ali a história do filho pródigo, que volta para sua casa, é recebido com honra pelo pai, e o seu irmão, ao invés dele se alegrar, porque o irmão que estava perdido retornou e o pai estava fazendo uma festa, e ele entrar e abraçar o irmão e participar, ele não, ele se ira, ele se revolta e começa a jogar na cara do pai tudo aquilo que ele já vinha fazendo há anos pelo pai. Porque pessoas que servem com uma identidade distorcida, em momento oportuno elas vão lembrar aquilo que elas fizeram, tentando se vitimizar, porque o que foi feito não foi feito de coração, foi feito esperando uma recompensa. Porque quando nós fazemos algo de coração, nós sabemos que a nossa recompensa já está inerente, é intrínseca àquilo que a gente está fazendo. Então a recompensa de ajudar alguém que precisava, não é aquela pessoa te recompensar, mas é a satisfação em ser útil. Mas é a satisfação em ajudar alguém. Em você saber que eu não preciso de ajuda. Deus não me fez ter essa necessidade. E eu estou tendo o privilégio de ser um instrumento de Deus para a vida de uma pessoa. E sabendo mais ainda que a nossa recompensa não é aqui, o nosso galardão vem do céu, vem de Deus. Que vai ser algo muito maior do que qualquer riqueza que a gente receba aqui nessa terra. Então essa é a lição número 2. A lição número 3 que nós aprendemos aqui, para que nós possamos viver a nossa real identidade. Não se vitimize ou se menospreze. Porque quando a gente tenta se vitimizar, se menosprezar, nós estamos dizendo para Deus que o que Ele criou é errado. E eu quero dizer para você, você não é um erro de percurso. Você não é uma gravidez indesejada ou um aborto que não deu certo. Você não é um erro dos seus pais ou uma inconsequência. Um deslize, alguém que teve uma relação com outro e por um descuido você veio ao mundo. Quantas pessoas estão tentando ter filhos e não conseguem? Quantas pessoas estão fazendo inseminações artificiais e não dão certo? Quantos casais estão tentando e não conseguem? Então, o fato de o teu pai e a tua mãe terem tido relação e você ter vindo ao mundo foi uma escolha do Eterno para que você viesse na Terra e vivesse uma identidade única que Ele deu para você. Então não se despreze, não se vitimize, não se menospreze. Você não é um erro de trajeto, você não é um aborto que não deu certo. Essas palavras que o tentador usa muitas pessoas para nos falar, que inclusive essas pessoas são pessoas próximas a nós. São pessoas que foram importantes na nossa história. Talvez você tenha ouvido essas palavras da boca da sua mãe, ou do seu pai, ou dos seus avós, ou das pessoas que te criaram. Você deveria ter morrido. Você deveria ter sido um aborto. Saiba que isso é o tentador se utilizando dessas armas para que você crie dentro de você um sentimento de vitimização, uma autocomiseração, uma baixa autoestima, que a sua identidade comece a ser distorcida e roubada. Mas Deus te trouxe aqui para você ouvir da minha boca. Você foi feita de uma forma maravilhosa.
Nós vemos pessoas em que Deus chama e elas começam a se vitimizar e se menosprezar. No livro de Juízes, no capítulo 6, Gideão é chamado por Deus. Deus envia um anjo para Gideão e fala: o Senhor é contigo, varão valoroso. Você imagina você receber na sua casa, no seu local de trabalho, melhor dizendo, porque Gideão estava malhando trigo no lagar. Gideão está ali trabalhando e de repente você vê um anjo do Senhor. O anjo do Senhor é algo extraordinário, uma visão poderosa. E esse anjo, ao invés dele vir ficar só calado, ele fala: o Senhor é contigo, varoa valorosa. Não sei você, eu já ia cair no chão, chorando, agradecendo a Deus pela visitação. Mas Gideão resolveu questionar. Gideão resolveu contrariar aquilo que Deus estava falando sobre ele. Porque o anjo só fala aquilo que Deus fala. Aí sabe o que Gideão fala? Ai de mim, eu sou o menorzinho da casa do meu pai. A minha tribo é a menor da terra de Israel. E nós somos a menor família dentro da nossa tribo. E dentro da minha casa eu sou o menorzinho. Coitadinho de mim. Quantas vezes eu e você não agimos assim? Se vitimizando, se sentindo inferiores, se sentindo a menor das menores das menores. Mas Deus já falou algo sobre você, que Deus vai te usar, que Ele te escolheu, que Ele te posicionou, que Ele quer usar você, os seus lábios, é você. Mas eu não sei falar, você está falando que nem Moisés. Existem mulheres que estão aqui, que estão dando desculpas. Jesus, meu cabelo está só misericórdia. Tá vendo o que eu faço para estar aqui com vocês 6 horas da manhã, né? Porque aí é 7h30, mas aqui ainda são 6h30. Quer dizer, não, aí já é 8h30, aqui são 7h30. Eu acordei 6 horas para estar aqui com vocês. Mas Deus está dizendo para mulheres aqui nessa manhã: eu quero te usar. Eu quero te posicionar. Eu quero usar os seus lábios para alcançar mulheres que elas só virão até mim eu utilizando você como instrumento. Porque elas vão se conectar com a sua história, com a sua verdade, com aquilo que eu depositei dentro de você. E aí você está dizendo, dando desculpas, como Gideão. Como que eu posso salvar Israel? Meu clã é o mais pobre, a minha tribo é a menor, eu sou a pessoa menos importante da minha família. E Deus me trouxe aqui para te dizer, a terceira lição que nós aprendemos aqui: pare de se vitimizar e de se menosprezar. Deus está procurando mulheres dispostas, mulheres voluntárias, mulheres disponíveis para viver o extraordinário de Deus. Deus não está se importando se você é capaz, Ele não está indo, Deus não está te chamando pela sua capacidade, Ele está te chamando pela sua disponibilidade e voluntariedade. Ele vai te capacitar, Ele vai te dar as palavras certas. Aquilo que você não tem, Deus tem. A quarta lição e última lição que nós aprendemos aqui nessa manhã: não permita que ninguém te menospreze. Não aceite. Não deixe ninguém te menosprezar. O apóstolo Paulo vai escrever uma carta a Timóteo, a primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, no verso 12, o apóstolo Paulo vai dizer para Timóteo: não deixe que ninguém te menospreze por você ser jovem. Seja um exemplo na maneira de falar, de agir, no amor e na fé. Então Deus está falando para Timóteo aqui: Timóteo, Paulo está sendo usado por Deus para falar para Timóteo: Timóteo, não deixa ninguém te menosprezar. Nesse caso, era porque Timóteo era jovem. Eu não sei qual é a área da sua vida que você se sente menosprezada por alguém. Talvez você se sinta menosprezada
por não ser tão eloquente, por não ser tão boa nas palavras. Talvez você se sinta menosprezada pela sua aparência. Tá gordinha, tá magrinha, é alta demais, é baixa demais. Nós mulheres temos muitos complexos de inferioridade e isso vai fazendo com que a nossa identidade vai ficando distorcida, mas Deus te trouxe aqui para te dizer, não deixa ninguém te menosprezar por características peculiares que são somente sua. Eu te criei dessa forma maravilhosa e nada nem ninguém pode dizer quem você é, senão a própria boca do seu Deus. Existem mulheres que, dentro da sua identidade, está escondido tesouros. A sua peculiaridade está escondido tesouros. De repente, a forma como você fala, tão diferenciada que você, aos olhos de outras pessoas, quando você se compara, você vê que você está inferior. Você se sente inferior, você se menospreza. E Deus está dizendo, esse aí é o seu maior tesouro. Quando você começar a se expor, quando você começar a deixar Deus te usar, vai ser essa característica que Deus vai fazer sobressair e as pessoas vão mais se conectar com você. Sabe, de repente aquela mulher que fala tão baixinho, não é tão falante, vibrante, não fala tão alto, de repente aquela mulher que fala baixinho, macio, vai ser com ela que outras mulheres vão se assentar para aprender. E de repente vai ser essa característica que essas mulheres vão se conectar com você. Fulana, Gláucia, Patrícia, Adriana, foi exatamente por você falar tão doce, tão suave, tão baixinho, que eu decidi me assentar ao seu lado para ouvir o que Deus depositou em você. Quantas vezes você vê uma pregação na internet e os comentários embaixo, para mim que sou pentecostal, que ouço aquelas pregações mais gritadas, e aí vem os comentários ali embaixo. Para que gritar tanto? Tá gritando para quê? O povo é surdo? Então, o que Deus está falando para mim e para você nessa manhã é que Ele deseja usar você na sua característica. Ele deseja usar você na sua individualidade. E eu quero orar por você. Você que viveu até hoje permitindo que o tentador utilizasse palavras que distorcessem aquilo que Deus falou sobre você. Existem mulheres que estão aqui se olhando com um óculos, mas o óculos delas está embaçado. Embaçados por sentimento de inferioridade, de incapacidade. Mas Deus te trouxe aqui para que Ele te tome pela tua mão e te reposicione como uma filha amada de Deus. Amada, posicionada, equipada para cumprir e alcançar o destino profético de Deus na tua vida. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse tempo que passamos aqui. Que essas palavras, Senhor, entrem no nosso coração e penetrem na nossa alma. E que nós nunca mais permitamos que o tentador possa ter poder de fazer com que as palavras distorcidas que ele quer lançar na nossa mente, nos nossos ouvidos, no nosso coração, tenha êxito na minha e na vida das minhas irmãs. Nós anulamos em nome de Jesus toda palavra contrária que foi falada contra nós. Palavras de maldição,
Palavras, Senhor, que tentaram distorcer aquilo que o Senhor já falou sobre nós. Que nós fomos feitas de uma forma maravilhosa. Ah, Senhor, eu quero entregar a minha irmã que está chegando aqui. A minha irmã que está indo no trabalho. A minha irmã que está chegando, Senhor, de repente para levar o filho na escola, mas está ouvindo ligadinha. Aquela que está preparando o alimento para a sua família. Nessa hora, eu quero pedir a tua visitação sobre elas. Eu quero pedir, Senhor, uma unção de ousadia. Mulheres que tinham medo de viver algo grande. Um pensamento de incapacidade. O Senhor Jesus está repreendendo pensamentos de desprezo, de autocomiseração, de vitimização. Mulheres que Jesus vai posicionar em lugares grandes, altos, para que o nome dele seja glorificado. Eu repreendo agora, na autoridade que o Senhor me concedeu. Pensamentos malignos distorcidos saiam agora. Satanás, pega tuas trouxas. O teu poder sobre a vida dessa mulher acabou, foi interrompido hoje. Porque o Jesus que eu sirvo, ele está rompendo cadeias. Ele está despedaçando ferrolhos antigos. Ele está destruindo todo o sofisma. Toda teoria maligna que se insurge contra o senhorio de Cristo, eu repreendo agora na autoridade do nome de Jesus. O Senhor Jesus me deu autoridade. E eu te dou uma ordem agora, Satanás. Larga dessa mulher, que todos os dias se via, não tinha coragem de se olhar no espelho. Mulheres que vão voltar a se olhar no espelho, porque elas já não tinham mais coragem de se encarar. Tamanha era a opressão, tamanha era o domínio que Satanás vinha mantendo na vida dessas mulheres. Mas agora eu te dou uma ordem. Jesus chegou na vida dessa mulher que está aqui agora. Jesus chegou. E quando o Nazareno chega, alabarachuriandarácia, demônios, ouçam a voz do Deus vivo e sejam repreendidos agora. Agora, é na autoridade do Jesus de Nazaré, do filho de Davi. Nós te repreendemos agora. Toda perturbação, toda mentira que Satanás tem colocado na mente, coloca a mão na tua mente agora, coloca a mão na tua cabeça agora e no teu coração. Pai, eu clamo por uma blindagem espiritual. As tuas filhas vão sair daqui com armaduras espirituais novas. Capacete da salvação, para blindar a mente delas de todo dardo inflamado do maligno, todo pensamento maligno, todo pensamento distorcido, disfuncional, acelerado. Capacete da salvação. Couraça do Espírito, Pai, para que elas possam ser defendidas. Nada vai penetrar no coração dessas filhas. Nenhuma palavra de maldição, nenhum dardo, seta que voe da escuridão, mortandade que assola meio-dia, será repreendido. Senhor, coloca o cinto da verdade. As tuas filhas vão falar a verdade, vão viver na verdade, para que a couraça esteja ajustada no corpo. Senhor, escudo da fé, espada. Ah, Senhor, a espada vai ser para que elas ataquem e o escudo para a defesa. O Senhor é o escudo delas, Senhor. E que elas saibam se defender de toda palavra maligna que vier do inferno. Elas vão usar a tua palavra. Satanás, está escrito, o Senhor te repreenda. E calçado da preparação do evangelho da paz. Elas vão entrar em lugares, Senhor, onde existem serpentes e escorpiões, mas o calçado da preparação do evangelho da paz blinda os pés das tuas filhas. Senhor, eu oro pelo coração das tuas filhas,
que receberam tantas palavras de maldição, de pai, de mãe, desde a infância. E isso foi distorcendo a identidade delas, na autoridade do nome de Jesus que o Senhor me concedeu. Eu te dou uma ordem agora. Neurônios que estão armazenando essas memórias, eles sofrerão uma plasticidade neural agora. O Senhor Jesus está tocando no cérebro, em gramas, lugares no cérebro onde estavam armazenados, eles serão dissolvidos, essas memórias. O Senhor Jesus está passando uma unção no teu cérebro agora, nas tuas memórias, na tua mente. Ele está dissolvendo essas memórias pelo poder que há no nome de Jesus, é pelo poder da palavra. Psicólogo, psiquiatra nenhum poderia fazer, isso é impossível. Mas a palavra diz que ela é a única que é apta para discernir ossos, juntas e medulas, o que vai no corpo, na alma e no espírito. Aquilo que está, Senhor, registrado na mente, consolidado no cérebro, nós repreendemos agora. E que a alma dessas mulheres possam ser restauradas, resgatadas na autoridade do nome de Jesus. De Jesus. Glórias a Deus. Amém, minhas irmãs? Amém, queridas? Meu Deus, deixa eu te dar alguns recadinhos e fazer um convite para você. Você que está aqui, que ainda não me segue, chegou aqui, caiu de paraquedas, seja bem-vinda. Clica aqui em cima, não precisa sair da live, já começa a me seguir. Eu quero dizer para você, os nossos encontros aqui todos os dias não, né? De segunda a sexta, 7h57 da manhã, horário de Brasília. 6h57, horário aqui da Flórida. As nossas lives, depois que elas terminam, elas não ficam salvas aqui no Instagram. Elas vão subir lá no nosso canal no YouTube. Então, me ajude. Eu preciso bater ali 1000 seguidores para que a gente comece a fazer as lives, transmitir lá e aqui. Então, me ajudem compartilhando esse vídeo. Eu vou colocar nos stories agora. Porque quando você compartilha, vai lá no YouTube, segue o canal, deixa a sua curtida e deixa um comentário. Porque quando você interage assim, você avisa o algoritmo que esse conteúdo é bom e que ele precisa ser entregue para outras mulheres, tá bom? Eu conto com vocês. Eu vou baixar agora, a gente vai terminar agora a live e eu vou colocar lá nos stories o link para você acessar. Outro convite para você. Gente, você está ouvindo essas mensagens e não anotou? Não tem importância. Eu quero trazer um resumo para você. Na minha bio vai estar escrito lá embaixo assim, Jardim Secreto. Jardim Secreto é um lugar, uma comunidade gratuita, onde eu posto conteúdos exclusivos. Lá eu vou postar o link, lá eu vou postar o resumo da nossa live de hoje, para que você possa estudar com outras amigas, com outras pessoas em outra situação. Para que você possa fazer o seu devocional sozinha mais tarde, para que você tenha isso registrado, para que Deus possa continuar falando no teu coração. E outro convite, último, nós estamos aqui em Orlando e nós vamos ter amanhã o nosso encontro Lapidadas ao vivo, Lapidadas ao encontro. Você participa da live. Nós temos o Lapidadas Live de segunda a sexta, mas todo primeiro sábado do mês nós temos Lapidadas o Encontro. É um encontro ao vivo comigo, com ministração, com louvor, com presença de Deus poderosa, com restauração. Então você que está em Orlando, eu profetizo que você que está no Brasil, um dia estará conosco aqui em Orlando. Quem sabe você não vai vir para ver o Mickey, você vai vir para participar do Lapidadas e depois a gente vai para a Disney. O motivo principal vai ser participar do nosso encontro. Então você está sendo convidada, convocada para estar aqui amanhã, você que está aqui em Orlando e região. E você que está aqui, convida as suas amigas, anuncia, compartilha. Vou colocar o banner agora nos stories e você pode compartilhar aí nos seus stories também, para que a gente alcance o maior número
de mulheres. O endereço vai estar no cartaz, mas como eu me mudei recentemente para Orlando, vivi Texas muitos anos, eu não conheço tudo em Orlando, mas é ali perto do Outlet Premium. É um lugar com ótima localização, estacionamento amplo, então vai ser uma bênção aquilo que Deus vai fazer conosco amanhã, às 10 horas da manhã. E segunda-feira nós voltamos com a nossa live Lapidadas e você é a nossa convidada especial. Às 7h57, horário de Brasília, nós temos esse encontro. Deus tem feito coisas grandes. Compartilha com as suas amigas e diga, olha, vem, porque tem sido profundas as palavras que o Senhor tem nos entregue nesses dias. Queridas, Deus abençoe vocês, fiquem com Deus e nos vemos na semana que vem, querendo Deus. Tchau, tchau.